Este bastão custou menos de R$80 na Shopee. Tô feliz com ele? Antes de você pensar que esse vai ser mais um review genérico, saia desse vídeo agora e perca todas as informações necessárias para saber comprar qualquer iluminação e ainda vai ver como montar um setup ideal para gravar seus vídeos. Então, vamos direto ao assunto. Quero uma iluminação que seja custo-benefício e vai servir para a maioria das coisas. Como esse é um canal de criação visual, vou mostrar diversos tipos de iluminação. Então, se você estiver aqui só para ver uma delas, adianta ou procure o capítulo marcado na descrição. Começando com a menos indicada para você. Em último lugar, as luzes de tungstênio ou halógenas, são os Fresnels tradicionais. Elas não são úteis para o uso do dia a dia, não serve para você que vai gravar em casa, estúdio pequeno e nem gravações rápidas. Ela esquenta muito, consome muita energia de 500 a 2000 watts, são pesadas pra cá e difíceis de controlar. Fluorescente com softbox ou painéis tipo Kinoflow. Um dia elas serviram, não servem mais. Elas têm lâmpadas frágeis, quebram fácil, têm baixo controle de luminosidade e a cor da luz pode variar com o tempo. Ela é boa porque a luz é suave e o rosto fica assim, coisa de bebê. Ela funciona, mas perde feio em comparação aos LEDs modernos. Luzes de cinema, HMI, ARRI, SkyPanel, Aputure foram feitas para grandes produções. Essa daqui só para te mostrar o quão absurdo é. Ela tem potência enorme, simulam luz natural ou luz dura com extrema precisão. O preço pode ser 10 vezes mais que uma luz LED boa. Ela é excelente, mas caríssima. Pesado e exagerado para 95% das pessoas. Esses 5% deixamos para os vencedores do Oscar. As LED Cob, ela tem uma luz poderosa. É um único ponto de luz, tipo um sol artificial. Ela é ideal para usar com softbox grande, porque dá uma luz suave e profissional. Muitos modelos dela são bicolor, que é luz quente e luz fria. Funciona com tomada e alguns com baterias V-mount. Ela é incrível, mas é cara. Se você for abrir uma produtora avançada, com certeza é essa. Agora chegamos nas categorias que são para você. Se você quer investir em iluminação, ter alta qualidade, potência com poucas fontes de luz, conheça os painéis de LED. Ela tem um excelente custo-benefício para vídeos em casa, entrevistas e estúdios simples. Ela tem luz uniforme e difusa, se você usar com um softbox ou um difusor incluso que já vem nelas, tipo os ring lights que já tem a capinha na frente. Os bons modelos têm ajuste e temperatura de cor e funciona com tomada ou bateria NPF. Se você vai ter um cenário fixo, vai nessa iluminação. Agora, se você é tipo eu, que grava em vários cômodos, na rua, tem que levar para iluminar os clientes que precisam de ter a cabeça iluminada, a categoria é essa. Bastões e painéis de LED pequenos e baratos ou lâmpadas de casa, ring lights, bastões RGBs, como esse aqui. Eles são super portáteis, muitos funcionam com bateria, você pode controlar a intensidade de cor nos bicolores e RGB, elas não esquentam. Mas como todo BBB bom, bonito, barato, eles são subcelebridades porque têm pouca potência, ou seja, precisam estar bem perto do rosto. Alguns têm baixa qualidade de cor, você precisa de verificar o CRI e ele tem que ser acima de 90. Pode não durar muito tempo se for ligado só na bateria. Serve muito bem para vídeos em casa, vlogs, aula, redes sociais como Instagram e TikTok. Como escolher uma luz LED? O que olhar na hora de comprar uma iluminação? Agora, se você quer comprar uma luz de LED, esses são os pontos essenciais que você deve considerar. 1. A potência, medida em watts. Isso mostra o consumo de energia, não necessariamente a intensidade da luz. No caso de LEDs bons, mais watts geralmente quer dizer mais luz, mas depende de eficiência. Por exemplo, um LED Cob de 60 watts pode iluminar mais que um painel de 660 LEDs de 40 watts. A potência ideal para os vídeos caseiros é de 30 a 100 watts, já é uma ótima opção. Acima de 150 é indicado para ambientes grandes, vídeos com difusão pesada ou gravação externa. 2. Lumens. Representa a quantidade de luz emitida. Quanto mais lumens, mais luz. Mas cuidado, depende da direção e o tipo da lente. Se você estiver usando uma lente abertura f1.2, quase nada vai te parar. Por exemplo, um painel LED de 40 watts pode ter de 4.000 a 6.000 lumens. Um LED Cob de 100 watts pode ter até 15.000 lumens focados. Procure algo em torno de 5.000 ou 15.000 lumens para iluminar uma pessoa a 1,5 m a 2 metros de distância. 3. CRI, Índice de Reprodução de Cor. Mede se a luz reproduz bem as cores reais do objeto. Vai de 0 a 100, o ideal é CRI igual ou maior 95. Luzes com baixo CRI deixam a pele meio esverdeada, azulada ou estranha. 4. Temperatura de cor.
medida em K de Kelvin. A luz fria 6.000 kelvins tem um tom azulado, a luz quente 3.200 kelvin tem um tom amarelado e as bicolor tem de 3.200 kelvins a 5.600 kelvin. E é a melhor opção porque você ajusta conforme o ambiente. 5. Fonte de alimentação. Vai ser tomada ou bateria? Depende do que você vai fazer, mas bateria vai durar quanto tempo? Se for tomada, você tem adaptador ou extensão? Prefira modelos com as duas opções se você grava fora de casa. 6. O tipo da luz. O painel de LED tem a luz espalhada, ela é boa com difusor. O LED Cobb, que tem um chip on-board, é uma luz dura e poderosa, ela já é ótima com o softbox. Um bastão de LED, ele é portátil, versátil, mas menos potente. O tipo da luz RGB, ela vai mudar de cor, você vai usar cenários criativos. E 7. Acessórios incluídos. Softbox, sombrinha, tripé, grid, controle remoto. Às vezes compensa pagar um pouco mais caro em kits que já vem com tudo isso completo. Como passei todos os pontos, chegamos nele. Esse bastão aqui custou R$ 68,69 com cupom na Shopee. Não é propaganda, então procure. Ele é um bastão bicolor RGB, ele tem controle, um cabo para carregar, que inclusive eu achei bem grande dos cabos que eu tenho recebido ultimamente. Ele é USB-C igual aos celulares. Ele tem bateria, pode usar direto na tomada. Vem um tripé de 2 metros e vem 2 cases. Um case para guardar o bastão de LED e um case para guardar o tripé. Ótimo para você levar em externas, colocando assim. Preço original R$ 79,99. Agora, vamos ver funcionando na prática. 1. Usando ele na sua frente como ring light para ficar fofocando no TikTok ou Stories. 2. Como luz de preenchimento. Ele veio ao mundo com esse objetivo. Mas o que eu faço com luz de preenchimento? Quando você tem uma fonte de luz principal de um lado, seja natural ou artificial, principalmente natural, e você tem partes do assunto mais iluminados do que o outro. Nesses casos aqui, a luz está dura, marca mais, tem maior contraste, mais sombras. Se quiser que ela fique mais suave, vai de softbox. Ah, eu quero iluminar o outro lado do rosto. Nesse caso, coloque o bastão para preencher ou use um rebatedor. Você está usando a luz como preenchimento. Ela vai funcionar também para balancear a temperatura quente, que é a amarela, ou a fria, que é a azul. 3. Luz de fundo ou contraluz, como quiser chamar. Essa luz normalmente serve para recortar o assunto do fundo, criar uma profundidade, por isso se chama luz de recorte. Você pode colocar atrás, um dos lados, para você iluminar algum cenário. Você pode usar ele se tiver a parede branca para rebater. Você vai iluminar algum cenário, rebate bem, pode colocar no chão e se tiver uma girafa ou um suporte como esse, pode colocar em cima para dar um brilho no cabelinho. Luz de cenário, a mais viral, famosinha, coloridinha da internet, que pode ser usada na frente, atrás, do lado, amarelo ou da cor que quiser. Que quiser não, que faça sentido para você e a sua marca. A última opção, mas não menos importante, se você tiver 2, pode brincar de Star Wars enquanto espera a bateria carregar ou o cliente trocar de roupa. Escolha o estilo certo da sua rotina. Agora que você entendeu como funciona cada tipo de luz, a escolha certa depende do seu estilo de gravação. Se você grava em ambiente interno, casa, estúdio, sala alugada, invista em luzes com alimentação por tomada, que tenham boa potência e temperatura ajustável. Só não esquece de ter adaptadores de tomada, principalmente se for gravar fora de casa, levar extensão elétrica que seja boa, de 3 pinos ou com disjuntor de proteção, se possível. E se você grava na rua, se desloca muito ou atende cliente em locações rápidas, vai com LEDs recarregáveis, leves, práticos e portáteis. Use bastões RGBs ou painéis com baterias NPF. Leve sempre um rebatedor ou até isopor branco para preencher a luz com naturalidade. A potência recomendada, pelo menos 10 watts real por fonte, para ficar visível em um ambiente claro. Você viu que para montar uma iluminação você não precisa da luz mais cara, precisa da luz que funcione para a sua rotina, seja prática e entregue a estética que você quer passar. Você pode começar pequeno, mas comece com inteligência, como esse bastão aqui baratinho, e depois você vai subindo de nível conforme o seu conteúdo for evoluindo. Se ficou com dúvida de qual comprar, me chama nos comentários. E se esse conteúdo aqui te salvar tempo e grana, volta aqui e se inscreve que eu vou continuar iluminando o seu caminho. Putz, corta!